Olá, boa noite. Um prazer estar aqui para fazer mais uma live. Então, agora vamos chamar a Janaína Pascoal. Vamos continuar aqui falando sobre um tema muito importante que está ocorrendo no momento, que é relativo à resolução 487 do CNJ. Essa live ela tem uma importância muito grande, porque é uma maneira de divulgarmos mais esse tema, de falar com uma pessoa que domina bastante o direito, pessoa que tem uma super capacidade nessa área, e assim que a Janaína entrar, já vamos iniciar. Ok. Deixa eu ver se já chamaram aqui a Janaína. Muito bem, a Janaína vai entrar aí conosco. Bom, o tema que nós vamos tratar é um tema que tem sido... Eu estava com a câmera invertida. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Janaína. E você, tudo bem? Tudo. Muito obrigada pelo convite, pela honra. Cumprimento. Olha, nós que agradecemos essa oportunidade. Da associação, seus seguidores, viu? Nossa, estou feliz de falar aqui com você, estou feliz de podermos tratar desse tema. Nós que agradecemos essa oportunidade de falar algo que eu sei que você há muito tempo acompanha, que você estuda a fundo e que é de extremo interesse de toda a sociedade brasileira, porque é algo muito grave. Estava vendo aqui alguns dados, Janaína. Nós estamos com mais de 70 milhões de pessoas com doenças mentais no Brasil. Só de pessoas deprimidas, nós temos 11,3% da população. Vamos dizer que seja 11, então 22 milhões. E antes da pandemia, nós tínhamos 9,3% da população com transtorno de ansiedade. Isso deve ter pulado aí para 14, 15, que antes da pandemia de depressão nós tínhamos 5,8% da população. É gente demais, pulou para 11,3%. Agora, de ansiedade, ninguém sabe ainda, porque não foi feita a pesquisa, mas se você pegar 9,3%, nós temos aí só com ansiedade e depressão cerca de 40 milhões de pessoas aí precisando de cuidados, precisando de tratamento. Mas essas pessoas não têm acesso adequado ao tratamento no Brasil, infelizmente. E eu queria começar essa live, Janaína, lembrando a você que essas pessoas que nós vamos falar, que tem relação com a resolução 487 de 2023 do CNJ, eles esqueceram só de um detalhe, Janaína. Por que essas pessoas estão ali? Essas pessoas estão ali exatamente porque todos os mecanismos que nós usamos para cuidar dessas pessoas fora do lugar onde elas estão, que são hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico ou nas alas de tratamento psiquiátrico, não surtiu efeito. Não surtiu efeito e estes doentes mentais continuaram, então, sem ter noção do caráter ilícito do que elas estavam fazendo, do caráter inadequado do que elas estavam fazendo, e elas cometeram crimes. Foram julgadas, houve um laudo psiquiátrico que diz que elas não tinham noção de discernir o caráter ilícito daquele fato, e elas entraram em medida de segurança. Não é isso? Não é assim que é o processo, Janaína? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria lembrar, né, que em nenhuma medida aqui nós estamos conectando doença mental com prática de crimes. Tá? Então, ninguém aqui está estigmatizando as pessoas que têm algum tipo de doença mental. E aí, se eu eventualmente utilizar alguma terminologia aqui que venha a ofender quem quer que seja, já peço desculpas antecipadas, porque são temas muito sensíveis. O que ocorre hoje nos termos do Código Penal, tá? Quando uma pessoa comete um ato previsto como crime,
E nós temos desde os atos mais leves, né, aqueles comportamentos que são considerados criminosos, mas não tão reprováveis, até aqueles casos mais reprováveis, né, de, por exemplo, estuprar e matar uma criança, né, um adulto. Mas a gente sempre, eu estou tentando aqui colocar, né, um leque de possibilidades. Se essa pessoa que comete esse ato previsto como crime, se ela não tem nenhuma patologia, ninguém alega sua insanidade, vou utilizar termos aqui que são também utilizados na lei, no direito mental, essa pessoa vai ser condenada e vai receber uma pena, né? Nós temos várias modalidades de pena, mas a pena, vamos dizer assim, a pena central, a pena mais clássica é a privativa de liberdade, né? Vamos chamar de prisão. Se a pessoa que cometeu um ato previsto como crime tem uma doença mental que compromete a sua compreensão, né, do que ela praticou, ou se ela compreende, mas não consegue se conter, né, então ela sabe que não se deve matar, ela tem consciência de que está matando, mas ela não consegue se controlar, a legislação penal prevê que se aplique a ela uma medida de segurança. Existem duas modalidades de medida de segurança. O tratamento ambulatorial, onde a pessoa, apesar do juiz dizer, olha, você praticou tal, você vai ter que fazer consultas, tomar remédio, vai ser acompanhado. E a internação. Tá? Essas internações acontecem nos manicômios judiciários. Vou dar um exemplo aqui, porque eu levava as minhas turmas para visitar o manicômio de Franco da Rocha. Tá? Então, assim, isso é o que está hoje com base na legislação. Já há muitos anos, na medicina, e aí o professor, o presidente, né, da associação poderia falar, ele já deve ter falado em várias lives da associação, a medicina psiquiátrica vem enfrentando uma modificação que a gente chama como luta antimanicomial, ou uma política contra aquela ideia de asilamento, né, de afastamento. Então, existe toda uma discussão na medicina, eu acompanhei muito essa discussão, porque na época que isso começou, eu era presidente do Conselho de Entorpecentes aqui de São Paulo, e eu quero tentar, neste momento, não entrar nessa questão médica. O que está acontecendo agora, né, no âmbito do direito? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, emprestou toda essa discussão do campo da medicina psiquiátrica, que é uma discussão viva, né? Em que sentido é uma discussão viva? É uma discussão que ainda não se encerrou, porque existem quadros, né, que requerem a internação, mesmo no âmbito da medicina. Tem profissionais que são mais favoráveis a privilegiar o tratamento ambulatorial. Então, assim, tem uma discussão viva no âmbito da medicina. O CNJ, entendendo que essa discussão está pacificada no campo da medicina, transportou a discussão para o campo do direito, tá? E baixou uma resolução, que é essa resolução 487 de 2023, agora em fevereiro, transportando para o campo do direito a ideia antimanicomial. Nessa resolução, inclusive, fazem menção a uma lei de 2001, que tem a ver, sim, com essa luta antimanicomial, mas que não trata de direito penal. Tá? A lei mencionada na resolução não trata de direito penal. Então, primeira coisa que está acontecendo, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, e aqui eu reitero o meu mais absoluto respeito ao CNJ, mas ela está, de certa forma, revogando toda uma parte, né, muito sedimentada do direito penal, sem que essa discussão tenha sequer sido ventilada no Congresso Nacional. Tanto é que o doutor Geraldo participou de uma audiência pública posteriormente à edição da resolução. Tá? Posteriormente. Então, esse é o primeiro panorama geral. Aí eu sigo. Para que as pessoas compreendam.
né, todo o meu trabalho no direito penal, desde o princípio, foi no sentido de lutar, né, de exigir alguma proporcionalidade para as medidas de segurança. Por quê? Nos primórdios, você pegava uma pessoa imputável, ou seja, que entendia, né, o que ela estava fazendo, e uma pessoa inimputável, que não entendia, colocava a pessoa que entendia na prisão e a pessoa que não entendia no manicômio judiciário. E muitas vezes, muitos casos, a pessoa que entendia ficava presa 6 anos e a que não entendia a vida inteira. Então, eu sempre denunciei essa iniquidade, sempre questionei, sempre defendi que houvesse um maior entrosamento entre profissionais de direito e profissionais da medicina, para que nós trouxéssemos um pouco mais de proporcionalidade. Então, é muito importante que fique claro que eu não tenho uma cabeça de que, olha, tem que colocar no manicômio e nunca mais tirar. A gente tem que, vamos dizer assim, afastar definitivamente essas pessoas da sociedade. Não, eu nunca defendi isso, nem em aula, nem em livros, nem em palestra, jamais. E, paulatinamente, aos poucos, os próprios tribunais começaram a corrigir os excessos. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal equiparou o prazo máximo dessa internação ao prazo máximo de pena, né? Começou com 30 anos, depois já vieram decisões mostrando que seria o prazo máximo de pena prevista para aquele comportamento. Então, tem todo um histórico de amenizar, né, aquelas internações de longo período. O que está fazendo essa resolução? Está dizendo o seguinte, não, espera lá. Na medida que essas pessoas que estão nesses manicômios são pessoas com doença mental, nós temos que tratá-las da mesma maneira que tratamos qualquer outra pessoa com doença mental. Nós precisamos retirá-las desses manicômios judiciários. A resolução está dando um prazo de 6 meses para que os manicômios hoje existentes sejam interditados na metade, tá? Na metade de suas vagas. Então, eles têm que ser fechados na metade, no prazo de 6 meses, a contar de fevereiro de 23, isso dá agosto, agora deste ano de 23. E a resolução determina que no prazo de 1 ano, os manicômios têm que estar fechados, interditados na sua totalidade. Tá? O que isso significa? Que as pessoas que hoje estão internadas precisam ser retiradas desses manicômios no interregno de 1 ano, nesse prazo de 1 ano. E essas pessoas virão para onde? Tá? Nos termos da própria resolução, essas pessoas, se for necessário mantê-las em hospitais, porque eu acredito mesmo que com essa avaliação que vai ser feita, serão encontrados casos de pessoas que podem fazer um acompanhamento fora, né, de uma situação de internação, uma situação hospitalar. Mas, com certeza, grande parte dessas pessoas ainda precisa da internação. Então, o que diz a resolução? Aquelas pessoas que estão hoje internadas, que precisam dessa internação, serão colocadas em hospitais gerais. O que são os hospitais gerais? Os hospitais comuns. Porque, a bem da verdade, para quem está familiarizado com o sistema de saúde atual, com a questão, né, da saúde mental, sabe que nós já não temos praticamente vagas em hospitais psiquiátricos para que as pessoas sejam internadas, né? Isso já não é mais da nossa sistemática. Eu não estou nem aqui dizendo se é bom ou ruim, tá? Eu estou só fazendo uma constatação. Mesmo para aquelas pessoas que têm uma doença mental, que estão num surto, que precisam de uma internação, ainda que de curto prazo, nós temos uma carência grande de vagas, tá? Esta resolução diz o seguinte, as pessoas que estão hoje internadas por terem cometido atos previstos como crime, ainda que sejam da maior gravidade,
elas serão retiradas desse manicômio e vão ser mandadas para hospitais gerais. O termo hospital geral não se identifica com hospital psiquiátrico, tá? Então, o problema aqui não vai ser só colocar essas pessoas junto de outros doentes mentais que não tenham praticado nenhum ato previsto como crime. Mas essas pessoas serão tratadas nos mesmos ambientes em que os doentes acometidos das mais diversas patologias são tratados, porque é isso que significa hospital geral, tá? Eu fui deputada por 4 anos aqui em São Paulo, acompanhei, por exemplo, o fechamento de vários prontos-socorros, de hospitais gerais e de serviços também específicos de saúde mental. E eu recebia uma série de reclamações de famílias, de doentes, que não encontravam, né, assistência para suas várias doenças, inclusive as doenças mentais. Pessoas com parentes em surto no meio da madrugada que não tinham para onde, né, levar esses parentes. Então, imagina a situação que a gente vai ter no sistema de saúde, com essas famílias, por exemplo, chegando num hospital geral e sabendo que tem uma pessoa ali sendo atendida ou sendo tratada que matou, né? Outras pessoas, um vizinho, um companheiro, uma companheira, os próprios filhos, porque aí quando a gente vai olhar os casos concretos, são casos da maior diversidade, tá? Então, assim, é muito importante, e eu falo isso tudo com muito respeito, porque houve aí toda uma corrente dizendo que quem estava criticando ou questionando a resolução estaria espalhando fake news. É muito importante que as pessoas que estão acompanhando, que leiam a resolução na íntegra. Porque quando abre a resolução e lê ali os considerandos e os primeiros artigos e os princípios, são princípios muito importantes, muito belos, né? Princípios com os quais todos nós concordamos, mas quando vai olhar no detalhe, do dia a dia forense, gera uma dúvida muito grande de como é que um juiz, um promotor, um advogado, né, a partir, né, de agora, já não é... E vejam, nem estou dizendo a partir de agosto, quando metade vai fechar, nem a partir de fevereiro, quando a íntegra das vagas serão, todas as vagas serão encerradas. Estou falando a partir de agora. Como procede um juiz, não é com os casos das pessoas que já estão internadas lá, é com os casos que acontecem todos os dias, né? Esse juiz que está sabendo que o manicômio vai ser fechado, ele pode mandar uma pessoa que chegou à sua vara, por exemplo, que um caso que chegou ao seu conhecimento depois da resolução, ele pode mandar para o manicômio judiciário? Se a gente for assim, rigoroso, a resposta é não. Não é? E aqui é imperioso apontar que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, e eu tenho respeitosamente muitas críticas a esse entendimento, mas o Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, disse que o Conselho Nacional de Justiça, ao emitir uma resolução, o faz com poder normativo. O que significa isso? Com peso de lei. Se nós considerarmos esse contexto, significa o quê? Que tudo que está escrito no Código Penal, eu não estou defendendo isso, tá? Eu estou explicando o raciocínio do Supremo, do CNJ, e, por óbvio, esse raciocínio vai influenciar os magistrados, os promotores, os advogados. Nós vamos ter que pegar essa resolução e dizer o seguinte: olha, grande parte do Código Penal está revogada. Porque se a resolução tem poder de lei e ela é absolutamente contrária a tudo que está escrito sobre medida de segurança no Código, ela está revogando o Código, né? E aí a dúvida já não é mais o que fazer com as pessoas que já estão internadas. Porque tem muitos casos, né? Tem gente que está lá há muitos anos. É o que fazer com os casos que ocorrerem a partir da resolução.
né? Então, assim, eu tenho outros pontos aqui, mas como eu falei demais, eu abro aqui para o senhor também, porque aí eu vou trazer mais detalhes, né, das dificuldades que eu sei que os médicos vão vivenciar, mas que os operadores do direito, né, vão vivenciar fatalmente, e as muitas dúvidas que vão acontecer. E em função dessas dúvidas, é que eu acredito, espero, que haja pelo menos uma revisão, né, desse entendimento do CNJ, ou uma suspensão da resolução para um debate um pouco mais aprofundado, para que nós possamos pegar casos concretos, casos objetivos, e discutir como é que o juiz, como é que os tribunais vão lidar com as situações, né, que são situações da vida, do dia a dia forense, e que fica muito difícil, às vezes, a gente dialogar, porque ao tratar desses casos, parece que nós somos contrários, né, aos princípios de humanidade, aos princípios de dignidade humana, e não é nada disso, né? Nós precisamos de um instrumental para lidar com a vida real. Né? Mas eu tenho aqui outros pontos, agora, presidente, a palavra é sua. Janaína, muito obrigado. Era muito importante ouvirmos assim essa sua avaliação, que ela é bastante importante para todos nós. Eu tenho aqui já um monte de gente aqui me mandando aqui um monte de perguntas aqui no meu WhatsApp, nem por estar sendo aqui na live no WhatsApp, tem muito psiquiatra que está aí e querendo saber o que fazer, porque ele não sabe o que fazer. Então, deixa eu explicar um pouquinho para quem chegou agora, só um pequeno detalhe. Essa resolução do CNJ, que nós respeitamos o CNJ completamente, ninguém discute a capacidade, o poder e as decisões do CNJ, mas nós temos o direito de querer aprender e saber como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos cuidar dos nossos pacientes, uma vez que, durante 2 anos, acho que quase 2 anos, ou cerca de 2 anos, esse grupo de trabalho com 21 pessoas ficou se encontrando, discutindo o assunto e saiu essa resolução. Só que nesse grupo de trabalho com 21 pessoas, não tinha nenhum psiquiatra. Na verdade, não tinha nenhum médico. O termo é médico, mas não tinha nenhum médico. Óbvio, é normal que num grupo de trabalho de 21 pessoas que vai resolver um tema médico e não houve um médico, tem coisa que vai sair errado, inadequado. Nós estamos pedindo muito frequentemente o nosso advogado, Gabriel Andrade, o advogado de Belo Horizonte que cuida das questões da BP, ele entrou com um pedido no CNJ, e no CNJ, porque nós entendemos que nós não temos que buscar outros recursos, mas sim junto ao próprio CNJ, um pedido para que nós fôssemos ouvidos, para que houvesse uma audiência privada mesmo, nós fôssemos recebidos para explicar o que eu vou explicar aqui para a Janaína da parte médica, que é o que a Janaína falou. Eu vou falar da parte jurídica, mas não da parte médica. O que acontece? Quando uma pessoa comete um crime, que faz um laudo psiquiátrico, que determina que ele vai precisar ali, não tem condições de viver em sociedade, também não vai ficar em presídio, em penitenciária. Por quê? Porque ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Está dizendo o seguinte: essa pessoa precisa ser tratada, mas não pode ser tratada onde ela já tratou e não deu certo. Que é o quê? São os CAPs, são os hospitais psiquiátricos comuns, porque elas já passaram por aqueles tratamentos e aquilo não deu resultado. Tanto é que ela continuou doente e cometeu crimes. Se essas pessoas já passaram por esses serviços e não melhorarem e acabaram cometendo crimes, voltar com elas para esses serviços não vai adiantar, não vai resolver. E alguns não têm nenhuma condição para tal. Explico. Por exemplo, se alguém tem uma deficiência mental grave e é violento, se torna violento, ou faz uma psicose e fica violento por causa da psicose, quer dizer, perde a noção da realidade, ela precisa ser tratada. Só que deficiência mental não tem tratamento. Demência, uma demência grave e que caracteriza com violência, não tem tratamento. E você vai colocar onde? Nos CAPs? Nos hospitais gerais?
Eles vão ocupar leitos durante 6 meses, 1 ano, dentro dos hospitais gerais, que já não conseguem cuidar das doenças clínicas comuns do nosso dia a dia pelo nosso SUS? Não tem nenhuma condição. Os hospitais gerais não estão preparados para isso. Bom, Janaína, para você aprender uma coisa, vamos lá. Até que enfim, eu tirando a onda aqui, que eu estou ensinando Janaína Pascoal, a maior advogada do Brasil. Olha, sabe quantos leitos que nós temos no Brasil para tratar varíola, Janaína? 0. Sabe quantos leitos nós temos no Brasil para tratar poliomielite? 0. Sabe por quê? Porque essas doenças foram banidas. Elas não existem mais. Se a doença não existe mais, tudo bem. Nós podemos baixar, então, uma resolução, uma portaria, uma norma pela Anvisa, não sei por onde, mas dizendo que não há mais leitos, porque não há necessidade dos leitos, porque as doenças não existem mais. Como fizeram em relação à Covid. Né? Criaram um monte de leito de UTI, deveriam deixar continuar funcionando, porque no Brasil sempre teve déficit de leito de UTI, e depois acabou, não tem mais, ok, então vamos acabar. Justifica. A questão nossa, dos psiquiatras, é: a doença mental acabou? Não. A periculosidade de criminosos que se tornaram doentes mentais, ou doentes mentais que cometeram crimes, mas não tinham noção e por isso ficaram em medida de segurança, isso acabou? Não acabou. E como que nós vamos pegar essas pessoas e colocar no sistema comum de liberdade igual aos que estão com doença mental, mas que não têm alto índice de periculosidade? A diferença é essa. Vou citar 2 exemplos que eu tenho citado, Janaína, que as pessoas conhecem mais. Cadu, Carlos Eduardo, matou o cartunista Glauco. Isso é público, por isso que eu estou citando. Ele foi internado num hospital de custódia de tratamento psiquiátrico no Paraná. Transferiram ele para Goiás. Goiás tem um programa que chama PAILI, que eles chamam de assistência ao louco infrator. É um nome preconceituoso, mas tudo bem. Não importa. Não vamos discutir o nome preconceituoso. Vamos discutir o programa. Esse programa recebeu o Cadu, o Carlos Eduardo, doente mental, comprovadamente doente mental, e foi tratá-lo ambulatorialmente. Em menos de 1 ano, ele matou 2 pessoas. Foi preso pelos novos 2 crimes, estava no presídio penitenciário, estava lá em restrição de liberdade, no lugar errado, porque ele é doente mental. Ele tinha que ficar no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico até que cessasse a periculosidade dele. E ele foi assassinado. Então, 3 mortes por causa dessa conduta que não foi adequada. Eu não tenho dúvida de dizer isso, porque morreram 3 pessoas. O próprio doente mental, que não tinha noção do que estava fazendo, e mais 2 que ele matou. Aqui teve o pedófilo de Lusiânia, em que foi dado que tinha cessado a periculosidade dele, foi dado um laudo não psiquiátrico, por uma equipe de saúde mental lá, e dito que tinha cessado a periculosidade, que ele tinha bom comportamento. Pedófilo melhora o comportamento dentro de presídio? Como se ele não convive com crianças, com adolescentes, com nada disso? Ele vai continuar com os impulsos dele, com a falta de controle em relação a isso. Porque ele está dentro de um local que só tem adultos. Liberaram ele. Contrário ao lado psiquiátrico, que dizia que ele não tinha condições de viver em liberdade. Ele saiu muito rapidamente, ele matou 6 meninos. 6. Ele estuprou e matou 6 meninos. Foi preso e apareceu morto. Com ele, 7. Se ele tivesse ficado no hospital de custódia de tratamento psiquiátrico, que era o local dele, né, ou se ele ficasse onde ele tinha que ficar, porque não tinha cessado a periculosidade dele,
nós não tínhamos perdido 7 vidas. Isso é grave, é muito grave. Nosso medo é esse. O nosso medo é esse, porque... Eu acho bom o senhor trazer casos concretos, porque quando eu começo a falar sobre isso e digo que as pessoas fogem de olhar, né, para essas situações, em regra o que eu ouço, não, professora, a senhora está apelando. Porque quando a senhora traz esses casos mais coloridos, né, mais sangrentos, a senhora está apelando. Mas eu não estou apelando, porque eles acontecem. Né? Eles acontecem e a legislação tem um regramento para eles, e de repente a legislação que tem esse regramento, ela é revogada sem que haja uma discussão no Congresso Nacional, né? Onde, com certeza, todos os impactos poderiam ser debatidos de maneira um pouco mais ampla pela sociedade. Porque quando o senhor diz que médicos não foram convidados, eu digo para o senhor, eu sou da área jurídica, né? Sou professora de direito penal. Eu só soube da existência dessa resolução quando ela já estava publicada. Então, os profissionais do direito, de maneira ampla, também não participaram. Eles também não participaram. As pessoas só souberam depois. E é uma resolução que tem um impacto muito grande na realidade do direito e da saúde, né? Na medida em que estas pessoas vão ser colocadas em hospitais que atendem todas as outras pessoas com as mais diversas patologias, né? Não é só um ambiente, que hoje já não tem mais praticamente hospital que seja exclusivo para a saúde mental. Eles são a exceção, em razão dessa política antimanicomial, que eu não vou nem entrar no mérito se é bom ou ruim, mas é um dado da realidade. Né? Agora, o senhor, com razão, está preocupado com a situação das pessoas que hoje já estão internadas. Mas eu estou muito preocupada com o que vem. Né? Porque, por exemplo, quem for ler o artigo 7º, o artigo 8º, né, que trata aqui das audiências de custódia. Olha, você está falando do Código Penal, Código de Processo Penal? Não, eu estou falando da resolução. A resolução, no artigo 7º e 8º, trata da audiência de custódia. Tá? Hoje, pelo sistema jurídico, quando uma pessoa é presa em flagrante, ela é imediatamente, ou no prazo de 24 horas, levada à presença do juiz. Isso não é muito antigo no nosso sistema, né? Aquela coisa meio dos filmes americanos. E nesse momento, o juiz vai dizer se é caso de manter a prisão, de converter em preventiva, de relaxar o flagrante, de conceder liberdade provisória, fiança, ou colocar uma tornozeleira, tá? A resolução tratou disso. Aí diz o seguinte: nos casos tal, sem hipótese de relaxamento de prisão, a autoridade avaliará a necessidade e adequação de eventual medida cautelar, consideradas as condições de saúde da pessoa apresentada. Medida que dificulte o acesso à continuidade do tratamento, será priorizada a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico para pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial, sem que isso enseja a aplicação de medidas que obstem o tratamento em liberdade. A autoridade judicial levará em consideração as condições que ampliem a vulnerabilidade social. E aí fala de pessoas moradoras de rua, que vão ser atendidas de maneira diferenciada. Nos casos em que a autoridade judicial substituir a prisão preventiva pela domiciliar, serão garantidas a possibilidade de tratamento no sistema RAPS. Aí vem várias previsões de que deve-se, né, evitar ao máximo a internação, seja nesse momento inicial, seja no meio do processo, né, por exemplo, no momento da sentença. E lá para baixo, no artigo 13, a resolução diz o seguinte: a imposição de medida de segurança de internação ou internação provisória, tá,
ocorrerá em hipóteses absolutamente excepcionais, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, que é o plano pessoal, né, individualizado, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde do RAPS. A internação nas hipóteses referidas no caput, ou seja, a internação decorrente de sentença, que seria como uma internação que já é uma decisão de mérito, né? A internação nas hipóteses referidas no caput será cumprida, e também a provisória, em leito de saúde mental em hospital geral ou em outro equipamento de saúde referenciado. Ou seja, nos vários momentos em que o juiz tem que decidir sobre a situação daquele indivíduo que lhe é trazido, num primeiro momento, uma situação de uma prisão em flagrante, num segundo momento, quando já tem todo um processo, né, trilhado e uma decisão de mérito, olha, sim, esta pessoa cometeu o ato. Sim, o ato, por exemplo, gerou a morte da vítima. Sim, essa pessoa tem uma doença mental que fez com que ela não compreendesse o caráter ilícito. Essa pessoa precisa de internação. Vai ser num hospital geral, conforme indicação do profissional da rede da RAPS. Então, assim, eu não consegui achar na resolução, porque como eu li uma primeira vez e fiquei muito preocupada, e aí vieram os defensores dizer que quem estava dizendo, né, que as pessoas não seriam mais internadas estava distribuindo fake news, eu li de novo. Eu não consigo achar nenhum dispositivo nessa resolução que faça qualquer conexão entre a internação, por exemplo, e o ato praticado. Essa resolução trata da mesma forma. Uma pessoa que tem uma doença mental e, eventualmente, como eu lembro de um caso concreto, abriu a janela e jogou umas pedras na calçada, né? A pessoa que, eu não estou aqui defendendo, tá? Eu estou só colocando graus aqui, que pegou a mãe, deu um chacoalhão na mãe, mas não gerou lesões, uma pessoa que estava em surto, e a pessoa que, como o doutor falou aqui, estuprou e matou 7 crianças. A resolução aqui, em nenhum momento, estabelece qualquer conexão entre o ato praticado e o que vai ser feito dessa pessoa. Tá? Então, além desse problema, eu trago aqui, né, e nós não vivemos no mundo da Alice, País das Maravilhas, né? E eu não estou falando só de Brasil, é de humanidade, né? de mundo. Nós não podemos também, diante dessa nova linha, né, de tratamento, no sentido de tratamento penal, né, desconsiderar que vai ser muito interessante para as pessoas que forem pegas em flagrante ou acusadas de um ato, né, bárbaro, dizerem que são doentes mentais. Exato. É possível até uma pessoa manipuladora, psicopata, sangue frio, né, no sentido ou uma pessoa que não tem nenhuma patologia, mas que consegue armar, começar a fazer consultas para ter receitas, para ter um histórico, para ter um prontuário, para matar alguém e chegar ao juiz e alegar que é doente mental e pegar a resolução e dizer, olha, não posso ir para o manicômio judiciário, eles nem existem mais. Eu tenho que ficar um tempo num hospital geral. Gente, é disso que nós estamos falando. Né? Ou eu não sei mais ler. Então, o que eu tenho pedido para as pessoas? Não é para acreditarem em mim, ou no doutor Geraldo, ou nos defensores, né? Ou naqueles que dizem que nós estamos distribuindo fake news. Peguem a resolução e leiam. Né? Leiam, por exemplo, com muito cuidado o artigo 7º, o artigo 8º, o artigo 13, o artigo 18, porque são artigos que são mais objetivos com relação aos trâmites do processo, sabe?
Tem vários outros artigos muito bonitos, de princípios humanitários, eu concordo com todos eles. Mas quando a gente vai para estes que tratam do trâmite do processo, que é aquela situação de você ter alguém que acabou de esfaquear uma pessoa, e aí senta na frente do juiz e fala, olha, tem uma questão mental. Tá, mas tudo bem, aí você vai esfaquear a pessoa e você vai fazer uma consulta e vai para sua casa? É disso que nós estamos falando. E aí, ao discutir isso com as minhas turmas, teve um aluno que, corretamente, fez uma ponderação ao contrário. Falou, professora, a gente também não pode vivenciar a seguinte situação na medida em que é absurdo, né? Colocar essa pessoa 15 dias, porque geralmente as internações em hospitais gerais são curtas, né? Exato. Colocar essa pessoa 15 dias no hospital geral, na medida em que isso é muito absurdo, não podem os juízes começar a dizer que ninguém mais tem doença mental e que todo mundo tem que responder, né, nos termos do direito penal comum? Existe essa possibilidade. Então, assim, poxa, né, o legislador pensou com tanto cuidado uma parte geral do Código Penal, né, que é uma parte reconhecida como uma parte humanista. Depois vieram os tribunais e abrandaram excessos. E nós vamos jogar isso tudo fora, sem um debate pormenorizado desses muitos trâmites. Então, o que eu peço? Leiam a resolução na íntegra. Não leiam apenas o resumo, nem apenas o início, né? Entrem nesses artigos que tratam da audiência de custódia, que tratam da sentença, né? Que tratam do fechamento obrigatório das instituições que hoje acolhem essas pessoas. Isso precisa ser discutido. Janaína, veja bem, eu não sei se você teve esse entendimento que eu tive, mas eu só sou um psiquiatra forense, eu não sou o melhor advogado da área do Brasil, não. Então, eu posso errar nessa área aí. Lá, eu entendi que a pessoa tem a opção de decidir se vai tratar ou não. Na resolução, para mim, isso está definido. E como que você pode dizer que alguém que nessa condição de doença mental, você vai dar para ele o livre-arbítrio de decidir se quer tratar ou não? Porque esse é um ponto que eu gostaria que você depois avaliasse para poder me orientar sobre isso. Olha, eu não consigo achar aqui que seja, por exemplo, a pessoa esfaqueou, que seja opcional, não. Ó, vamos lá, para o artigo 11. Na sentença criminal que impõe a medida de segurança, a autoridade judicial determinará a modalidade mais indicada ao tratamento de saúde da pessoa acusada, considerados a avaliação biopsicossocial, outros exames eventualmente realizados na fase instrutória e os cuidados a serem prestados em meio aberto. A autoridade judicial levará em conta nas decisões que envolvam imposição ou alteração do cumprimento da medida de segurança os pareceres das equipes multiprofissionais que atendem o paciente na RAPS ou na EAP ou outra equipe conectora. Então, assim, não me parece que vai perguntar para o paciente, mas aqui já tem uma mudança grande do sistema de hoje. Hoje, se o crime é apenado com reclusão, então, assim, um homicídio, um estupro, vai mandar para o manicômio judiciário, pelo menos para um primeiro acompanhamento. Aqui já não. Aqui, se a pessoa foi presa em flagrante, estava em surto, aí, o que manda fazer a resolução? Manda para um hospital geral. Fez ali uma internação de 15 dias. Na hora da sentença, ela está ótima, não vai poder internar. Né? Então, assim, vai ficar muito fácil estuprar, esfaquear, matar. Aí a gente tem aqui o artigo 13, que foi o que eu chamei a atenção no começo. A imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória, que é aquela do começo do processo, ocorrerá de forma absolutamente excepcional. De novo, não tem nenhuma relação com o ato praticado. Tanto faz um chacoalhão, né, ou um esfaquear. Quando não cabíveis o suficientes outras medidas,
E aqui vem de novo, a internação nas hipóteses referidas no caput, que é aquela definitiva ou provisória, será cumprida em leito de saúde mental em hospital geral. Então, assim, a verdade é uma só. Pessoa com doente mental que pratique um ato previsto como crime, ainda que muito grave, nos termos da resolução, vai ficar... Doutor, as internações não são curtas agora? Nos hospitais gerais? Curtas ou curtíssimas. Até porque os hospitais gerais, na sua maioria, eles não têm condição nenhuma de manter um paciente grave. Nenhuma. Qual que é hoje, no hospital geral, esqueçamos o direito penal agora, mas para um paciente psiquiátrico comum, qual é hoje o prazo que o senhor consegue manter um paciente que precise dentro de um hospital geral? Porque eu ouvi alguns profissionais dizerem que são 15 dias. Qual é o prazo máximo? Qual é o prazo máximo? O prazo, não tem um prazo máximo determinado em lei, vamos dizer assim. Mas 15 dias é o tempo que considera aceitável, que eles consideram aceitável, como se isso fosse possível definir assim. Isso não se define assim. Você não pode definir um tempo de uma internação. Vou te dar um exemplo. Um quadro que a pessoa tem uma depressão. O antidepressivo leva de 4 a 8 semanas para iniciar, para fazer efeito. Efetivamente fazer efeito. Iniciar com 2, muito difícil, mais contado que inicia, mas na verdade não é assim. Mas o antidepressivo leva 4 semanas em doses terapêuticas para fazer efeito. 4 a 8 semanas para poder ter uma ação razoável. Isso aí são 2 meses. 4 a 8 semanas, de 30 a 60 dias. Nós praticamente hoje não temos leitos em hospitais psiquiátricos especializados. Diz-se que tem leitos em hospitais gerais pelo Brasil. Nós só não encontramos esses leitos. Por quê? Porque não encontramos, até porque não temos esses psiquiatras atendendo em hospitais gerais. Diz-se que tem, mas não temos. Fala-se que temos sistema ambulatorial. Não temos. No Brasil inteiro, nós temos menos de 80 ambulatórios de psiquiatria. Para você ter uma ideia, nós temos menos de 2.000 cidades que têm equipamentos de saúde mental, que seja CAPS, que não tem a obrigação de nem ter psiquiatra, na sua maioria não tem psiquiatra, e se for pensar em ter psiquiatra de manhã e de tarde todos os dias, esquece. E 24 horas, então, uma raridade, nós não temos mesmo. Por quê? Porque eles não contratam, porque a falha não está na existência dos psiquiatras. Eles existem e podem trabalhar, estão em condições de trabalhar. Não tem os serviços. Menos de 2.000 cidades têm serviço hoje no Brasil. Nós temos mais de 5.500 cidades. Como que você quer que esse pessoal vai receber? Receber como? O que é que nós vamos fazer com nossos enfermeiros, com nossos psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos, que estão lá na base atendendo já super cansados, sobrecarregados? Não é fácil. É bem difícil. Só que isso é uma irrealidade, porque não conhecem o que é que nós estamos falando. Não sabem do que nós estamos falando. Nós não temos nem medicamentos psiquiátricos na farmácia popular. Nós temos 5 das 10 causas que mais afastam do trabalho. No entanto, nós não temos medicamentos psiquiátricos na farmácia popular, por puro preconceito, por puro estigma, por desconsiderar que a doença mental existe, inclusive chamando doença mental de sofrimento mental. Eu brinco sempre dizendo que sofrimento mental é quando o meu time perde. Quando o meu time perde, eu tenho sofrimento mental. Agora, o senhor é Corinthians, doutor? O senhor é Corinthians? Não, eu sou Cruzeiro em Minas Gerais. Rio Grande do Sul, eu tenho um time também. Mas quando o meu time perde, eu sofro intensamente, um sofrimento mental. Isso não é doença mental. Doença mental é como eu falei, da varíola, da poliomielite, né? Uma esquizofrenia, um transtorno de humor bipolar. São doenças graves, seríssimas e que as pessoas sofrem. A família sofre. Nós sofremos imensamente não podendo dar o tratamento adequado como nós, psiquiatras, gostaríamos de dar. Para mim, quando eu circulo em São Paulo, que eu vejo um monte de doente mental andando nas ruas e eu não presto socorro, eu falo, meu Deus, eu sou médico,
Eu não tenho condição de fazer, de prestar socorro a tanta gente doente mental nas ruas. Isso é uma missão de socorro. Porque se fosse alguém infartando, eu teria que prestar socorro. Olha bem, está acabando o tempo, eu estou preocupadíssimo para eu salvar essa live, que eu não posso perder essa live. Olha bem, nós não temos essa condição de fazer, por exemplo, uma luta anti-leprosários, uma luta anti-maternidade, uma luta anti-hospitais de ortopedia. Eu nunca vi ninguém brigando porque pega a pessoa, faz uma eletrocardioversão, dá um choque elétrico no peito dessa pessoa, queima tudo, fica horrível, é uma pancada enorme. Ninguém nunca fez nenhum movimento para acabar com esse serviço. Mas resolveram fazer com as doenças mentais, ignorando que as doenças mentais existem, ignorando o sofrimento dos doentes mentais, dos familiares dos doentes mentais. Eu quero ver como é que uma pessoa que não tem condições financeiras vai cuidar de uma mãe com demência, dentro de casa, precisando de cuidados 24 horas. Como é que você faz? Como que você faz? Um filho autista grave, não verbalizante. Como que você faz? Qual a condição financeira de cuidar? Então, eu estou fazendo as comparações para entender que está tudo errado. Essa história de fechar serviço é porque é fácil e o preconceito prepondera. Porque, na verdade, a gente precisava qualificar um serviço, um hospital de custódia e tratamento especializado único de Minas Gerais, foi premiado pelo governo do estado de Minas Gerais pela excelência do trabalho que ele presta. E por que ele vai fechar? Por quê? Não tem sentido, é puro preconceito. Por exemplo, aqui em Franco da Rocha, eles criaram até um sistema de desinternação. Né? Eles criaram como se fosse assim, um semiaberto, né? E foram preparando o paciente para voltar para a sociedade. Então, ninguém aqui está advogando segregar as pessoas definitivamente. Exato. Não é isso. Mas nós temos que considerar que os atos... Artigo 4º, achei aqui. Achei não. A doutora Ana Carolina Inácio, que me presta assessoria, advogados lá de Belo Horizonte, junto com o Gabriel, que é seu fã, viu? Seu fã, está me cobrando. Manda um beijo para ele, os dois. O Gabriel Andrade, eles botaram aqui. Artigo 4º da resolução. Encaminhamento para atendimento voluntário na RAPS. Eu queria lembrar o artigo, ele me lembrou aqui. Ele não, a Ana que me lembrou. O Gabriel está aí só babando em você aí, esqueceu de me mandar aqui. Mas tudo bem, Gabriel, eu perdoo. A Ana resolveu aqui. Vamos lá, vamos ler os parágrafos. Espera aí. Tem razão, o caput aqui fala de voluntário. Aí é pior, então. Voluntário. Então, tudo esse lado que eu estava vendo. Espera aí. Voluntário. 5 minutos. Nós estamos na contagem regressiva. Que eu preciso salvar essa live. É voluntário. Olha, nos casos, sim. O que pode acontecer é o seguinte, talvez seja esse o caso. Eu já participei de audiências, já acompanhei audiências em que a pessoa tem um envolvimento com droga e aí não é caso de mantê-la presa. E o juiz pergunta, o senhor gostaria de fazer um tratamento? Eu estou imaginando, estou tentando salvar a norma aqui, imaginando que seja isso. Aí, já vi situações que o juiz manda descer no setor de social ali e eles indicam, por exemplo, um cratóide. Eu até critiquei quando vi isso, porque eu falei, gente... Uma pessoa pobre, humilde, com chinelo de dedo, ela vai pegar um endereço, vai pegar um ônibus e vai fazer esse tratamento? O tratamento pode ser voluntário, mas custa ter uma van aqui, um ônibus do tribunal para levar essa pessoa? Então pode ser nessa hipótese, porque aqui o artigo 5º está escrito assim, nos casos em que a autoridade judicial, com o apoio da equipe multidisciplinar e após ouvidos Ministério Público e Defesa, entender que a pessoa apresentada à audiência de custódia está em situação de crise em saúde mental e sem condições de participar do ato, solicitará as tentativas de manejo de crise pela equipe qualificada. Aí vem lá, entende-se manejo de crise, o imediato acionamento da equipe de saúde da RAPS para a tomada das medidas emergenciais. Então, o que eu estou entendendo? Que quando lá embaixo fala de internação provisória no hospital geral, é justamente nesse momento aqui que cabe, entendeu?
é. Então, se é um... eu não acho, vamos lá, o cidadão está em surto, acabou de esfaquear uma pessoa, que o juiz vai perguntar, mesmo com base na resolução que eu estou criticando, eu não vejo espaço para o juiz perguntar para essa pessoa se ele quer ou não ser tratado. O problema é o seguinte, ele vai pegar essa pessoa e vai mandar para um hospital geral, onde ele vai ter ali 15 dias para ficar ao lado de outros pacientes das mais diversas patologias, inclusive não mentais. Passados esses 15 dias, vai acontecer o quê? Né? Então vai ficar muito interessante fingir um surto. É isso que eu estou tentando. Vai ser interessante. Eu concordo com você. Entendeu? Assim como acontece diuturnamente inadequações, as simulações vão existir, pessoas que podem fazer atestados graciosos, declarações graciosas, o que é extremamente perigoso. Eu não posso perder de salvar essa live. Eu vou te convidar depois para a gente continuar alguma coisa mais nessa discussão, parar desse ponto para frente para a gente analisar. É interessante, doutor, pegar as perguntas que chegarão, as mais técnicas, assim, da parte jurídica. E a gente pode fazer um novo encontro, porque eu entendo que é importante, inclusive, não só perguntas, né? Talvez juízes, promotores, advogados, médicos que já fazem parte das equipes multidisciplinares, outros profissionais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, que já estejam vivenciando os impactos da resolução, né, eles possam colaborar. Seja para dizer, olha, é assim mesmo, ou vocês estão enxergando errado, porque eu leio, e eu estou muito preocupada. Então, talvez daqui a um tempo a gente faça uma nova rodada, mas para tentar dialogar aí com as mensagens que chegaram, as pessoas que nos acompanharam ou que entrarem em contato com a associação. Eu quero te agradecer, porque a gente tem um minuto para concluir. Aí eu vou te chamar no WhatsApp depois para a gente poder montar, que a gente chama isso para as pessoas mandarem todas as perguntas, e aí nós vamos fazer essa outra live para a gente discutir nesse ponto. Acho que é extremamente importante. E estou assustado. Assustado desse voluntário aqui, o Felipe, que é um diretor de um serviço de um HCTP, ele mandou aqui para mim o artigo na íntegra e achei muito importante frisar esse item. Muito obrigado. Obrigado demais. Gente, a Janaína trabalhou aqui voluntariamente, não ganhou nada, a não ser um abraço que eu estou mandando para ela. Não tem isso, eu ganho conhecimento e eu ganho essa oportunidade, né, de as pessoas refletirem. Não é para concordar comigo, é para lerem a resolução e vamos fazer um debate aberto, né? Pelo bem da nossa sociedade, tá bom? Dos pacientes também, a gente não quer o mal de ninguém, não é? É isso. Mandar um convite para ir para o Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 18 a 21 de Salvador. Você vir para o segundo Congresso Brasileiro de Psiquiatria conosco. Se for online, pode contar comigo já aceitei. Presencialmente vai ser mais difícil, mas online, tô dentro. Tchau, então, vamos combinar. Obrigada. Muito obrigado de coração. Obrigado. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais.